Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Neuróbicos. Eu sou Liana Pinto Tubelo e hoje vamos falar sobre o sono dos justos. Este podcast é um oferecimento da Universidade do Brincar, um portal de conhecimento em educação que funciona no modelo Netflix. Acesse novas ideias, novas estratégias, rotinas, inspire-se e invista no seu crescimento pessoal e profissional. Assine agora no www.universidadedobrincar.com.br. Então, nosso assunto hoje é o sono. O sono é um estado comportamental complexo e um dos grandes mistérios da neurociência moderna, além de ser um dos assuntos favoritos na literatura, na arte e nas ciências. Nós temos uma neurocientista bastante conhecida, Susanne Herculano-Hausel. Ela traz uma pesquisa que ela realizou sobre o sono e sobre o cérebro de diferentes animais e das nossas próprias fases humanas, a quantidade de sono em relação ao tamanho do cérebro. Então ela publicou em 2015 suas primeiras pesquisas sobre esse assunto, no qual ela refere que, em geral, um bebê chega a dormir 18 horas por dia, enquanto um homem adulto precisa de 8 a 9 horas de sono. Ou seja, o cérebro menor, mais sono. Cérebro maior, menos sono. Entre os animais, a mesma tendência foi observada durante as pesquisas que ela realizou. Então, o sono é fundamental para o aprendizado e para a consolidação das memórias. A maioria dos especialistas considera, no entanto, que essas não são sua função primordial, mas uma espécie de bônus. É quando estamos adormecidos que ocorre uma faxina no cérebro, a limpeza de toxinas e detritos derivados das conexões cerebrais que se acumulam ao longo de todo o nosso dia, durante a nossa vigília. Segundo ainda a Susanne Herculano, quanto maior a concentração de neurônios, mais conexões ocorrem e mais toxinas, também chamadas de metabólitos, são produzidas. Mas o padrão de sono do homem varia muito, também dentro da própria espécie, da espécie humana. Enquanto um recém-nascido dorme de 16 a 18 horas por dia, os idosos tendem a dormir menos inclusive que 8 horas regulamentares, que é o ideal, que a gente durma pelo menos 8 horas de sono. Como já nascemos com mais ou menos o número de neurônios que teremos na idade adulta, acontecem essas diversidades, e o cérebro pequeno de um bebê, a concentração é muito maior e por isso dormimos mais. Isso é o que ela traz nas suas pesquisas. Então, conforme crescemos e mantemos o mesmo número de neurônios, a concentração vai diminuindo. No caso dos idosos, como perdemos neurônios com a idade, é esperado que durmamos menos. O sono normal é constituído pela alternância dos estágios REM. REM quer dizer Rapid Eye Movement, movimento rápido dos olhos, e não REM. O sono não REM é caracterizado pela presença de ondas sincronizadas no eletroencefalograma e pode ser subdividido em 4 fases: estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4. Mas todos os dias reproduzimos um ciclo conhecido como ciclo do sono-vigília, um ciclo chamado de ciclo circadiano.
no qual passamos um certo período acordados, em vigília, e um outro período dormindo. Durante os estágios 1, 2 e 3, ocorrem a restauração dos tecidos, aumento da massa muscular, liberação dos hormônios do crescimento, na questão da infância e adolescência. Quando a pessoa acorda durante qualquer período do sono, ela retorna para a fase 1. Então isso é muito importante, a gente acaba interrompendo as fases do sono. Isso, de certa forma, não é benéfico para o nosso cérebro nem para o nosso organismo num geral. Por isso a gente precisa, isso eu vou trazer nas neurodicas de hoje, a gente precisa de algum preparo para o sono. Eu preciso preparar o meu corpo para aí então ir para o meu repouso, para que eu consiga cumprir os 4 estágios, que são eles. O primeiro estágio é o estágio do sono leve. Ele ocorre durante 10% do período de sono total. As ondas cerebrais desaceleram, as atividades musculares diminuem. Existe aí a mioclonia, que é aqueles espasmos involuntários que acontecem com muitas pessoas. Sensação de queda, você tem uma sensação de que está caindo. A melatonina é liberada com o chegar da noite. A melatonina é uma substância muito importante que vai desencadear essa sonolência e vai fazer com que ocorra o período do sono. A melatonina a gente vai encontrar no leite materno, por isso as crianças, também no leite materno, né? Por isso as crianças, os bebês que são amamentados, eles amamentam e já dormem, né? O segundo estágio é o do sono médio. Ele ocorre durante 45% do período de sono. Os olhos param de se movimentar, as ondas cerebrais ficam lentas, comparáveis à meditação. Então, é um estágio muito próximo das ondas da meditação, né? Quando se faz uma avaliação por ressonância e por eletroencefalograma, vai se observar exatamente essa similaridade. A temperatura e a pressão corporal, né? Elas também se reduzem. No estágio 3, acontece o sono profundo. E isso acontece durante 25% do período do sono total. Ocorre aí uma liberação de ondas muito mais lentas, mais difícil de acordar, ou seja, é um momento de quase sono profundo. É a fase dos pesadelos e do sonambulismo para as pessoas que são acometidas, né, por esse fenômeno do sonambulismo. Os distúrbios do sono, eu vou trazer em um outro podcast. Hoje eu vou falar sobre o sono nessa parte mais fisiológica de como ocorre, né, e por que ocorre. Vamos falar dessas perturbações, distúrbios, patologias do sono posteriormente. No quarto estágio, então, acontece o sono REM. São 25% do período. A respiração, a pressão sanguínea estão em alta. Ondas cerebrais disparam, chegam aos níveis da vigília. Etapa de consolidação de memórias e aprendizagem, onde os sonhos, é exatamente nesse período, no quarto estágio, que os sonhos acontecem. Então, como eu falei, nós temos aí um ciclo circadiano, que é o nosso relógio biológico. Você já deve ter ouvido alguém reclamar, ou você mesmo já reclamou de ter acordado muito cedo, ou de forma desnecessária ou involuntariamente. Então, foi seu relógio biológico que está localizado em áreas do sistema nervoso central, especificamente no núcleo supraquiasmático,
do hipotálamo. O hipotálamo é responsável pela regulação de todas as funções do nosso corpo, né? Vegetativo e não vegetativo. E é um núcleo que está envolvido na vigília. Um fator que possui muita influência sobre esse relógio biológico é a luz. A luz solar é muito mais eficiente do que a luz artificial, mas ambas promovem o mesmo efeito: ativar o núcleo supraquiasmático e inibir a produção de melatonina em diferentes intensidades, ou seja, aumenta o cortisol, prepara o organismo para a atividade, para estar alerta ao ambiente e ao seu próprio organismo interno, né? A parte interna também a gente fica alerta para a nossa própria sobrevivência. Já no período que começa a cair a luz do sol, chegar à noite, existe a estimulação da melatonina. Assim, dois mecanismos distintos atuam em prol de manter o indivíduo acordado. Por isso, se você dormir em um local onde há grande quantidade de luz solar pela manhã, você corre o risco de acordar cedo, pois a luz solar pode passar a informação de que está na hora de entrar em vigília. Então a gente precisa, se você realmente quer dormir, precisa de uma escuridão, né, para que a melatonina seja estimulada adequadamente. Onde você dorme num ambiente muito claro, você não vai conseguir ter um sono adequado nem fazer os 4 estágios. Os neurônios colinérgicos, produtores de acetilcolina, também desempenham um importante papel ativando o núcleo supraquiasmático. Outros fatores externos que induzem o estado de vigília são estímulos externos de maior intensidade, como o grito, o toque, ou até mesmo aquele que sempre te acorda pela manhã, que é o despertador. Ou quando você está num ambiente novo ou mudou de residência e não está ainda ambientado aos sons e barulhos da sua rua, pode acontecer de você ter um pouco de dificuldade de dormir, até que você se habitue. Lá no nosso podcast sobre memória eu falo sobre habituação. Então, com o tempo a gente vai se habituando aos sons e passa a ignorar, né, aqueles sons e consegue entrar numa sincronia com seu organismo e com seu período de sono. Outro estímulo é o estresse, que também ativa o estado de vigília por meio da ação do cortisol. Está presente fisiologicamente, principalmente pela manhã, quando ocorre sua liberação pela glândula adrenal. Todos esses fatores ativam o sistema monoaminérgico, ativador ascendente, traduzindo, produção de monoaminas adrenérgicas, como a adrenalina, a noradrenalina, a histamina, a serotonina, que promovem a ativação cortical, induzindo a vigília. Quando observamos o estado de vigília em um eletroencefalograma, há 2 apresentações. A primeira é quando você está de olhos abertos, prestando atenção em alguma coisa, ouvindo algum som, alguma música, uma aula. O ritmo é chamado de ritmo beta. A gente observa uma maior frequência de ondas, porém uma menor amplitude. Em outra situação, quando você está acordado, está recebendo poucos estímulos. Por exemplo, está com os olhos fechados ou em um lugar silencioso, quase que meditando. O ritmo visualizado é o ritmo alfa, onde há uma baixa frequência e uma baixa amplitude. Então,
A meditação também vai entrar nessa linha do ritmo alfa. E os sonhos, né? Como fica nessa história toda do sono? Os sonhos são uma sequência de fenômenos psíquicos, imagens, representações, atos e ideias que involuntariamente ocorrem durante o sono. Desde o princípio, a atividade onírica parece fascinar a humanidade. Os sonhos são uma janela para o inconsciente, servem para orientar o eu, desperto a conseguir a plenitude e solução para os problemas que o indivíduo enfrenta em sua vida de vigília. É a forma como refere Carl Jung. Mas o sonho também é um outro assunto que eu quero abordar num podcast especial sobre os sonhos, porque é bastante complexo e existem várias teorias que vão trazer, né, um conhecimento sobre o sonho, principalmente dentro da psicanálise, dentro da psicologia, e eu vou tentar aproximar da neuropsicologia. Vamos então às nossas neurodicas do sono perfeito. E essas nossas neurodicas são um oferecimento da Universidade do Brincar. Venha aprender conosco em diferentes áreas: gestão pessoal e financeira, educação, brincadeiras e jogos, dicas da psicanálise, educação física, educação infantil, coach, neurociência. Faça sua inscrição mensal por apenas R$ 59,90 ou semestral com um descontão. Acesse o link www.universidadedobrincar.com.br e venha com a gente para a única universidade da ciência do brincar. Nossas neurodicas de hoje para o nosso sono perfeito. Dica número 1. Manter os mesmos horários de levantar e de deitar. A gente precisa ter uma rotina para organizar o nosso corpo internamente, a nossa mente, para que realmente a gente comece a se preparar para esse momento muito importante que é o momento de dormir. Neurodica número 2. Fazer exercícios diariamente, nem que sejam 20 minutos, mas crie a sua rotina dentro da atividade física que lhe dá prazer. Não existe uma atividade física específica para o sono, e sim para essa liberação de endorfina, para preparar o seu corpo de forma saudável, porque o sono é parte importante e vital para a nossa saúde, tanto mental, neurológica, quanto física, corporal. Neurodica número 3. Evitar estimulantes como café, chocolate, refrigerantes, chimarrão aqui no sul, né? Pelo menos 4 horas antes de dormir. Ou seja, você precisa deixar que a melatonina comece a entrar em atividade. E se você toma um estimulante, você estimula o cortisol a se manter alto. Também não é aconselhável fumar. A nicotina ainda é um estimulante, né? Ainda maior do que a cafeína. Neurodica número 4. Evitar o consumo de bebidas alcoólicas. Embora o álcool seja um sonífero, uma forma de sonífero, ele deve se tomar cuidado porque a quantidade e o horário em que ele é ingerido pode antecipar ou retardar o sono. E ele também vai entrar em contato com o seu organismo, ele pode agir de forma diferente, né? Comigo, a bebida alcoólica pode provocar algumas situações, algumas reações, e no seu corpo outras. Existe aí uma questão metabólica. Neurodica número 5.
Não dormir mais do que o necessário. Então, o adequado são 8 horas contínuas, sem interrupção. Porque, como eu falei anteriormente, se você acordar durante o seu sono, você vai voltar à fase 1 do sono. Você vai interromper todo o processo. Neurodica número 6. Algumas pessoas gostam de dar cochilos, a soneca, né? Ou aqui no sul, por influência da fronteira com a Argentina, o Uruguai, a gente chama de siesta. Então, tem pessoas que gostam de dormir à tarde após o almoço, e isso é um outro fator muito interessante, porque o almoço ativa o parasimpático, o sistema parasimpático, e faz com que você fique mais sonolento para que a sua digestão seja feita de forma adequada. Se você tivesse com o simpático ligado, você poderia causar o que muitos dos nossos avós chamam de congestão. Então, é importante que a gente respeite pelo menos 15 minutos de repouso. Não que você precise dormir, mas se você gosta, você pode dormir nesse período curto de 15 minutos, não mais que isso. Porque esse sono, essa soneca da tarde, existem estudos que revelam que ele reduz o risco de infarto do miocárdio. Dica 7. Não comer em excesso antes de deitar, nem dormir com fome. Ingerir alimentos leves sem tomar muito líquido para que não ocorra a diurese noturna, que você não tenha que acordar para ir ao banheiro e esvaziar sua bexiga, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Voltando à questão dos 4 estágios, não interromper esses 4 estágios do sono. Neurodica 8. Antes de deitar, desligue o celular e outras telas, pois as luzes LED e azul, elas reduzem a produção de melatonina, substância responsável pelo sono. Então, você precisa ter um afastamento de luz, seja ela a luz artificial, seja de celular, seja a própria luz que você tem no ambiente. Já comece a desligar essa luz para preparar o seu corpo para que estimule a melatonina e que você possa ter um sono tranquilo. E a nossa última neurodica de hoje: relaxe. Respire, relaxe, tome uma ducha, leia um livro, ouça uma música suave, pode ajudar muito a conciliar o sono. O pessoal da terceira idade, que já tem uma dificuldade maior de dormir, precisa se preparar muito mais para esse momento de sono. Procure fazer dessas tarefas um ritual para o seu sono. E que você repita todas as noites esse ritual para que realmente você colabore para uma manutenção do seu organismo e da sua saúde nervosa, saúde cerebral, saúde de seu corpo. Por hoje são essas as nossas neurodicas do sono perfeito. Espero que tenham apreciado o nosso podcast de hoje. Nos ouvimos, na verdade, né? Estejam comigo na semana que vem, na quarta e quinta, com mais novos podcasts neuróbicos. Até lá, beijos lúdicos!